Por que que a trágica história de Romeu e Julieta é tão famosa? E tantos diretores de filmes já gravaram das mais variadas formas contando essa história. Qual que é a verdadeira, a obra original do William Shakespeare? E o Shakespeare, por que ele ficou tão famoso? É um escritor tão renomado que até hoje é citado mesmo depois de quase 500 anos. Essas perguntas eu vou te explicar tudinho nesse vídeo. Fica até o final e vambora aprender. Let's go! Hello everyone, it's Raf here. Welcome to Inglês Formal, o inglês falado no dia a dia. Vamos entender essa obra memorável de Romeu e Julieta e também a vida de Shakespeare, porque quando você vai ler uma obra, é fundamental que você conheça a época que se passa, o autor, o que passava na cabeça, qual era o conceito daquela época, para que você simplesmente não traga para os seus pensamentos atuais e aí a obra não vai fazer sentido. Então vamos primeiro com uma boa introdução antes de eu te inserir na obra de Romeu e Julieta. Primeiro, então, vamos começar falando do famoso autor, William Shakespeare. Ele nasceu em 1564. Ele é de uma cidade chamada Stratford, na Inglaterra. Mas o trabalho dele ficou reconhecido mesmo quando ele foi para Londres. Ele se casou com uma mulher chamada Anne Hathaway. Não é essa aí não. É outra Anne Hathaway. E teve 3 filhos com ela. Há registros de que Shakespeare costumava viajar muito de Londres para Stratford, dando a entender então que ele era um pai presente, queria cuidar de sua família. E até na sua velhice, ele foi lá ficar com a sua família em Stratford. Já a obra de Romeu e Julieta foi escrita por Shakespeare mais ou menos no ano de 1995. Mas você sabia que ela não é uma ideia 100% original dele? Isso mesmo. Tiveram várias outras histórias de Romeu e Julieta antes e até histórias trágicas de casais que se amavam e no final eles morriam. Mas uma marcante foi um poema do autor chamado Arthur Brooke, que foi lançado em 1562, ou seja, 2 anos antes de Shakespeare nascer. Esse poema nem ficou muito famoso, mas ele se chamava A Trágica História de Romeu e Julieta. Claro, Shakespeare pegou essa ideia e transformou na grandeza que ela é hoje. Também é importante falar que Shakespeare é um exímio poeta, não só escritor de peça, e ele era especialista em sonetos. Sabe o que é soneto? Aquele poema de 14 linhas. E um dos estilos favoritos dele era a escrita do iambic pentameter. Só para você entender, o iambic é um tipo de poesia que você usa as regras silabicamente. A cada 2 sílabas você faz a divisão de que a primeira ela tem que ser fraca e a segunda é forte. Como naquela famosa frase de Shakespeare em Hamlet, ser ou não ser, eis a questão. Então você tem um to be or not to be. Ou seja, você junta 5 iambics, você tem aí 10 sílabas por linha. E assim ele escrevia seus sonetos. Tanto que grandes das suas obras, inclusive Romeu e Julieta, a famosa cena do balcão, Romeu e Julieta, eles falam em sonetos. Que coisa sensacional. Agora um fato muito curioso, você sabia que Shakespeare também era ator? Inclusive, ele chegou a atuar em algumas peças de Romeu e Julieta, como o pai de Julieta, o Lord Capulet. É isso mesmo, é como hoje em dia quando a gente assiste o filme do Homem-Aranha e vê aquelas imagens do Stan Lee. É sensacional, não é? E mais uma curiosidade, naquela época, mulheres não eram permitidas subir ao palco, então tudo era interpretado por homens. Imagina, Julieta era um homem vestido de mulher. Já o teatro da época era o famoso The Globe. Ali, o Shakespeare colocou a maioria das suas peças. E ele tinha uma estrutura diferente, vocês estão vendo aí na foto, né? Claro, aquela parte lá de baixo, que parece que a primeira fila é a melhor de todas, na verdade, era a pior. Porque ali era cheio de lama, as pessoas ali eram mais pobres, menos educação, iam pessoas bêbadas, iam pessoas que arrumavam confusão, arrumavam briga, assaltavam. Era uma confusão total. Lembrando que naquela época não tinha Netflix, Amazon Prime, nem nada do tipo. A diversão do pessoal era ir ao teatro. O teatro era ótimo porque era para todos, mas também era complicado porque era para todos. Você tinha todos os perfis de pessoas lá e tinha muita confusão. Aquelas cabines mais elevadas, aí era para o pessoal com maior poder aquisitivo para assistir a peça bem tranquilo, sem pegar chuva e se sujar de lama. E claro, Shakespeare não ficou só famoso por Romeu e Julieta, ele escreveu outras peças de muito sucesso, como Hamlet, Macbeth, Hey Lear, A Megera Domada, Sonhos de uma Noite de Verão,
E por aí vai, tem muita coisa. Se você lembrar de alguma, me ajuda aí, ó. Bota aqui nos comentários se eu esqueci de falar alguma peça famosa de Shakespeare. E para terminar a parte de Shakespeare, da época que ele morava, ele morreu em 1616, mais precisamente no dia 23 de abril. Há relatos de que foi exatamente no mesmo dia em que ele nasceu, ele também tendo nascido 23 de abril. Ou seja, lá na Inglaterra existe uma estátua do William Shakespeare segurando uma pena e todo dia 23 de abril essa pena é substituída por uma nova. Agora eu vou te contar da peça. Olha, tem spoiler, hein? Como se alguém já não conhecesse a história, não é verdade? Eu sei, Ref, mas aí isso é muito difícil, Ref. Como é que eu vou ler Shakespeare? É difícil pra cá. Até americano tem dificuldade que eu ouvi falar. Eu sei, my dear student. Calm down, take it easy. É verdade. As peças originais de Shakespeare, o modo que ele escrevia, é o modo daquela época. Não é tão simples assim de compreender. Por isso que é importante você ter uma grande introdução e, se possível, até ler versões mais simplificadas. Por exemplo, eu recomendo o site Spark Notes. É um site fabuloso. E ele tem lá toda a explicação, né, o contexto, para você poder entender o Shakespeare, já ter contato com a língua inglesa e já ir entendendo a obra. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também há diversos filmes de Romeu e Julieta, mas na minha opinião, o meu favorito é o do Franco Zeffirelli. Ele realmente fez uma obra-prima, na minha opinião. Ele usou o vocabulário do próprio Shakespeare no filme e você, com aquele audiovisual, tem uma ideia muito boa de como a peça acontece. Agora vamos começar, que eu vou te explicar a obra de Romeu e Julieta e vou falar logo dos 5 atos no decorrer da peça. Então olha só, a peça já começa com dois personagens, o Samson e o Gregory. Eles são servos dos Capulet e eles estão falando quanto que eles odeiam os Montagues. E aí também eles encontram com os servos dos Montagues e começam uma briga danada. Isso é já para mostrar o porquê eles se odeiam muito. Na verdade, a peça não diz o porquê desse ódio. É só algo muito antigo, né? Mas eles se odeiam a ponto de um ver o outro já tem que se matar. Aí aparece um cara chamado Benvolio. Ele é do lado dos Montagues, ele é amigo do Romeu. E ele é um cara mais pacífico. Lembra de Benvolio como bem. Ele é um cara do bem, da paz, tenta apaziguar. Mas eles não querem nem saber. A guerra continua, a briga continua rolando. E para piorar as coisas, aparece um cara chamado Tybalt. Ele é primo da Julieta, ele é um Capulet e ele só quer saber de guerra. Você vai ver que o Tybalt aparece na história só para guerrear. E a briga acontece, a coisa fica feia. A briga só é terminada quando o príncipe de Verona aparece e fala: sois homens ou sois feras? Se vocês continuarem essa briga, aquele que começá-la pagará com a própria vida. E aí eles se respeitam, a briga acaba. Esse já é logo o início da peça. Porém, o Romeu não estava nessa briga. Porque o Romeu aparece logo em seguida, porque ele está triste, ele está com o coração amargurado. Não é por causa da Julieta não, ele nem conheceu a Julieta ainda. É por causa de uma mulher chamada Rosaline. Ele está apaixonado por ela, mas esse amor não é correspondido. Então o Romeu está muito triste com isso. Lembra do Romeu como um cara que ele é muito intenso nas suas emoções. Quando o Romeu está triste, ele está muito triste. Quando ele está feliz, ele está muito feliz. Com ele não tem meio termo. Ou é muito quente, ou é muito frio. É assim que é o Romeu. Já o Benvolio, aquele cara do bem, ele chega lá pro Romeu e fala: e aí, cara, pô, vamos lá, se anima aí, tudo bem, pô, Rosaline, cara, vamos esquecer essa garota. Olha só, eu prometo que vou te ajudar a esquecer essa garota. E aí tenta dar uma levantada no ânimo do Romeu. O Benvolio é do bem mesmo. Aí a gente corta a cena e vai lá para a família dos Capuletos. Tem uma conversa entre o Conde Paris e o Lord Capulet, que é o pai da Julieta. O Conde Paris quer casar com a Julieta. E o Lord Capulet tá assim: pô, mas a minha filha só tem 3 anos, ela é muito nova e tal. E o Conde Paris tá lá: não, mas eu quero casar com ela já tá pronta já e tudo certo. Aí ele convence o Lord Capulet a casar com a Julieta. E o Lord Capulet aceita. Agora eu fico pensando, né? O Shakespeare, ele era pai. Ele tinha filha. E ele estava lá interpretando o pai da Julieta, entregando a sua filha de 13 anos para um homem marmanjo. Ai, ai, ai. Bom, em seguida, a Lady Capulet é a mãe da Julieta, junto com a Nurse, que é a ama da Julieta, uma personagem muito importante. Elas vão para o quarto da Julieta para falar: olha, você vai casar com Count Paris, né? O Conde Paris, e a Julieta tá lá, pô,
casar com ele e tal. A mãe dá aquela insistida, a mãe ainda chega a falar assim, na sua idade eu já estava tendo você. Então assim, você não é nova nada, pode casar sim. E a ama, né, a nurse, também dando aqueles incentivos. Olha, vai ser legal, casar é uma coisa boa e etc. E a Julieta fala, tá, vamos ver no que dá, deixa rolar. Tudo bem, mamãe, vamos lá. A Julieta até esse momento ela é bem obediente. Aí o pai da Julieta vai dar uma festa, uma famosa festa de máscaras e tal. E o servo, né, dos Capuletos, está andando pela rua, mas ele não sabe ler, tá com a lista de convidados, não sabe ler. Aí ele pede ajuda logo para quem? Pro Romeu. E o Romeu identifica que a Rosaline estaria lá. E ele fica, opa, eu tô afim de ir nessa festa. O Benvolio, opa, vambora. Porque o Benvolio quer provar pro Romeu que a Rosaline não é a melhor opção. Ele vai comparar a Rosaline com outras mulheres e ele vai esquecer dela rapidamente. Ele vai ser o bom amigo que vai ajudá-la a esquecer dessa história. E aí eles decidem ir para a festa. E também aparece um personagem-chave que é o Mercúcio. O Mercúcio também é amigo do Romeu, eles se gostam bastante, mas o Mercúcio é um cara pavio curto. Ele é muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito louco e explosivo. Tanto que a caminho da festa, o Mercúcio faz um discurso sobre a Mab Queen, a rainha das fadas, e ele fala um monte de coisas que é aquele amigo que é tão inteligente que você não acompanha o raciocínio e ele também é louco e ele te faz dar gargalhada, ele é o alívio cômico. O Mercúcio é uma figura. E eles chegam na famosa festa de máscaras. Aí na casa dos Capulets, na festa de máscara, Romeu entra, mas ele não encontra Juliet logo de cara. Ele esbarra, sabe com quem? Com Tybalt. O Tybalt nem o reconhece, mas percebe o tom da voz e ele fala, esse é o Montecchio, esse é Romeu. E o Tybalt lembra, ele é cão raivoso, só quer saber de brigar. Aí ele corre lá pro Lord Capulet, o pai da Julieta, e fala, olha, o Montague tá aqui na festa. Vamos pegar ele, vamos expulsar ele daqui, a gente tem que fazer guerra com esse cara, é um absurdo ele invadir a casa dos Capuletos. Mas aí o Lord Capulet tá lá, pô, sossega o faixa aí, Tybalt, pô, o Romeu tá na boa, ele tá lá tranquilo, ele não tá fazendo confusão, eu sei que ele é um Montague, mas, pô, vai estragar minha festa não, fica quieto. E aí o Tybalt falou, pô, sério isso, seu Capuleto? Fica quieto na tua. Pronto, Tybalt ficou quieto, mas levou pro coração, vocês já vão entender por quê. Aí Romeu, passeando pela festa, encontra quem? Juliet. Quando ele olha pra Juliet, foi assim, ó, Rosaline? Quem é Rosaline? Nem lembro mais, esqueci. É tudo pra Juliet, todo o amor, lembra que ele é intenso? Ele ama Juliet, já logo de cara, ele já chega nela, eles começam a conversar, a Juliet um pouco reservada, e ele começa lá com todo o chamego dele, né? E Romeu, romântico nato, ele já chega logo falando, se for um pecado te beijar, eu vou aceitar o risco porque vale a pena, esses lábios maravilhosos. E a Julieta mais reservada, falando, não, os santos só usam lábio para rezar. E ele falando, não, mas eu quero te beijar porque você é maravilhosa. E continua o chamego por aí. Até que ele consegue o beijo. E a Julieta até fica mais assim, oh, você me beijou, você deixou o meu lábio maculado com o seu pecado. E aí o Romeu chega e fala, então tá, deixa eu pegar meu pecado de volta. E buf, tasca mais um beijo nela. Ali, se já tivessem criado aquela música Love's in the Air, já estaria tocando na hora, porque os dois já estavam apaixonados fortemente. Isso é o primeiro ato. Agora vamos falar do segundo ato. Logo depois que o Romeu sai de perto de Julieta, eles vêm a descobrir que um é o Capuleto e o outro é o do Montecchio, né? O Montague and Capulet. E eles já sabem, lascou, as nossas famílias se odeiam e a gente se ama. Mercúcio encontra Romeu, dá uma zoada com a cara dele sobre ele amar a Rosaline, mas Romeu nem sabe mais quem é Rosaline, a cabeça dele tá assim, ó, Juliet, Juliet, Juliet. Então assim, aquela zoada do Mercúcio nem funciona. E logo em seguida é a famosíssima cena do balcão, onde a Julieta tá lá no alto e ela começa a falar, Romeu, você é maravilhoso, eu te amo, Montague é só um nome, Romeu, nega esse nome que eu serei toda sua. Só que o Romeu estava escutando. E aí o Romeu fala, sim, eu negarei, por você eu nego esse nome. Eu quero ficar contigo. E essa cena é famosíssima, vale a pena você ler e reler diversas vezes, porque Shakespeare ali realmente escreveu uma obra-prima. Romeu e Julieta trocam palavras de amor, de carinho, de paixão.
Até na hora de se despedir, eles se despedem meio que 1 milhão de vezes. Ele tchau, volta, aí dá beijo, tchau, volta. E a Julieta, que ao meu ver é mais sensata que o Romeu, também, né? A mulher é sempre mais sagaz que o homem, mas mais sensata que o Romeu, ela ao mesmo tempo, olha, eu tô apaixonada por você, mas ó, não sou bagunça não, hein? Você, ó, vai ficar comigo, mas eu quero coisa séria. E o Romeu, não, tô querendo ser sério com você. Julieta de 13 anos. O que você tava fazendo com 13 anos? A sagacidade da menina. E lembrando que toda essa história de amor deles, né, dura menos de uma semana. Já no dia seguinte, Romeu já quer casar. Romeu vai pro Fray Lawrence, né, que é o religioso da cidade. Ele também é uma espécie de curandeiro, mexe com plantas, né, ele sabe mexer com ervas e etc. E Romeu já fala logo, ô, Frei Lourenço, eu quero casar. E até um pouco cômico, né, porque o Frei Lourenço, tipo, vai casar com a Rosaline? E o Romeu, Rosaline? Que Rosaline que nada, é a Julieta, eu quero casar com a Juliet. E o Frei Lourenço fica, que isso, cara, que garoto doido, uma hora ama uma, outra hora tá apaixonado por outra. Ele até dá uma zoada no Romeu, mas ele é Frei, né, tem que se conter, não pode zoar demais. Mas aí ele até concorda. Por que ele concordou? Porque ele pensou, se eu casar uma Capulet e um Montague, essa briga vai acabar de vez. Um pouco inocente, né, Frei Lourenço? Mas foi a esperança que ele tinha. Então, quando o Fray Lawrence concorda em casar, o Romeu fica super feliz, né? Como eu falei, ele é intenso, ele tá alegre demais. A vida dele tá dando muito certo. Mas vamos parar por aí. Lembra que Tybalt guardou no coração aquele negócio do Romeu de penetra da festa de Capulet? É isso mesmo, ele não deixou isso passar. Ele escreve uma carta e manda pro Romeu. Eu quero lutar com você. Mas quem recebe essa carta, na verdade, é o Benvolio. E ele, tipo, tá... cara, que isso? Quer lutar com o Romeu? Que besteira. Então a cabeça do Romeu tá igual aquela música. Só love. Ele não quer saber de guerra, não quer saber de nada. Então eu estou conversando na praça, Romeu, Benvolio, Mercúcio. Quem aparece? A Nurse, a ama de Julieta. E já tá sabendo da história, já chega logo para o Romeu e falando, se você brincar com a minha Julieta, eu vou acabar contigo, hein? Vou cortar teu pescoço e colocar ali numa espada, hein? Tá doido? E o Romeu tá ali falando pra ela, não, eu sou homem sério, cara, coisa séria com ela. E já o Mercúcio, super doido, o Mercúcio zoa com a cara da ama o tempo todo. Faz piada com ela, e aquelas piadas loucas, cara, só o Mercúcio consegue entender. E no final, arranca a gargalhada. O Romeu fala, mãe, Mercúcio, olha só. Fala assim pra ama, pede pra Julieta ir pra igreja, já tá tudo esquematizado. Diz pra ela ir lá se confessar, entendeu? E a ama concorda. Bom, a Nurse chega lá para falar com a Julieta, e até uma cena um pouco inusitada, porque ela demora pra caramba. A Julieta fica, vamos lá, ama, eu tô ansiosa, me conta aí o que o Romeu falou. E a ama fica, peraí, pega lá um copo d'água, eu tô muito cansada, não vou ficar falando isso. E ela, fala, ama, vai logo. E a ama tá assim, não, que é isso. Porque na cabeça da ama, apesar de amar muito a Julieta, ela não tinha certeza de que o Romeu era o cara certo pra ela. Então ela fica assim, se realmente quer isso. Mas a Julieta estava tão pentelha, estava tão persistente que ela, tá bom, faz o seguinte, você tem permissão para se confessar? Então, vai lá para a igreja do Fray Lawrence para se confessar. Isso aí, vai lá. Tipo aquela promoção, né? Vai lá se confessar e saia casada. E assim ao final do segundo ato, a Julieta vai para a igreja, se casa com Romeu, eles viram de fato marido e mulher. E aí o Fray Lawrence tem até um presságio, que em inglês a gente chama de foreshadow, quando ele já prevê o que vai acontecer. Então ele fala que essas histórias de amor tão intensos por jovens pode acabar em tragédia. Já estava prevendo o que ia acontecer, ia dar ruim. Agora começa o terceiro ato. Tá lá na rua, Benvolio e Mercúcio trocando aquele papo, batendo uma ideia. Chega quem? Tybalt. E o que ele quer? Lutar. Tybalt só quer lutar. Ele já chega logo falando, cadê o Romeu? Quero pegar o Romeu e dar uma coça nele. E Mercúcio falou, ele não tá aqui? Sai fora, vai passear. E ele tá assim, não, eu quero. Aí Mercúcio falou, então briga comigo. Aí Tybalt olhou assim, quando ele olha pro lado, quem aparece? Romeu com um sorriso de orelha a orelha. Acabou de casar, o menino tá super feliz. Tybalt fala assim, chegou quem eu queria. Ele vai atrás do Romeu e vai, Romeu, agora é você, quero brigar contigo, vambora, puxa a tua espada aí. E vamos ver quem é o melhor, porque você invadiu a minha festa. E Romeu tá lá, super paz e amor. Ele até chega a dar uns trocadilhos assim. Tybalt, eu te amo como se você fosse da minha família. Acabei de casar com a tua prima. Mas ele não falou isso não. Ele só falou que eu te amo
como se fosse da família, e o Tybalt tá lá, quero saber, deixa de ser maluco, vambora, vamos lutar. Até que o Mercúcio do pavio quente decide lutar. E aí o Mercúcio quer lutar com o Tybalt e pá, eles vão na briga e tal. E aí o Romeu vai separar a briga e entra ali no meio. E aí Tybalt passa a espada aqui, ó, debaixo do braço do Romeu e fura o Mercúcio. Mercúcio ainda faz umas brincadeiras, dando a entender de que aquele furo não foi nada demais. E todo mundo até dá umas risadas, mas não tem jeito. Ele cai e Mercúcio morre. O Tybalt viu a cagada que ele fez. E aí ele, agora? Saiu correndo. Já Romeu, ele já virou o botão. Ele tava super loves in the air, pra agora meu amigo morreu, né? Esse desgraçado Tybalt matou meu amigo. Então ele agora fica furioso, ele fica com ódio tremendo, aquela intensidade que eu já falei antes. Então ele vai atrás do Tybalt e não quer nem saber. Atropela o Tybalt. Vem cá, Tybalt, que história é essa? Você matou o Mercúcio, agora vem aqui. Pega a espada, eles lutam e Romeu mata o Tybalt. Ou seja, mais um do lado Montague morreu, mais um do lado Capulet morreu, e Romeu agora acabou de casar, assassinou o primo da Julieta. Aí já sabe, né? Verona, cidade pequena, aquele bafafá, né? Os dois morreram, vão lá cobrar do príncipe, né, uma posição. E aí a Lady Capulet, né, vendo o Tybalt morto, exige a morte de Romeu. Fala, não, eu tenho que matar o Romeu. E o príncipe olha, pô, 2 já morreram, vou mandar matar o Romeu também? Não, peraí. Vamos fazer o seguinte, vamos bani-lo de Verona, manda ele para uma cidade chamada Mantua. Então, vamos banir Romeu, fora daqui, mas vai matar o garoto não, pô, chega de morte. Aí corta a cena pra Julieta e ela tá lá ansiosa, esperando o marido dela. Ela quer, né, curtir a noite lá de casada, lua de mel. E quem chega, na verdade, é a Nurse. E ela chega xingando o Romeu, é isso, é aquilo, não sei o quê. E a Julieta já fica, o que aconteceu? Morreu. E aí a Julieta chega até a pensar que o Romeu morreu. E ela, meu Deus. Aí depois a Nurse fala, não, o Tybalt morreu, o Romeu matou o Tybalt. Meu Deus, que droga. Aí a Julieta já fica, ih, caramba, deu ruim, agora já era, já se odiavam as famílias, agora o Romeu matou meu primo, lascou de vez. E aí a Nurse começa a falar pra Julieta, e aí, você vai ficar zangada com ele? E a Julieta fica até perdida, né? E ela começa a falar coisas boas e ruins do Romeu, falando, ai, tô tão confusa. Bom, e aí a ama fala algo que faz a Julieta cair em lágrimas e desespero. Ela falou que Romeu foi banido da cidade de Verona, não pode voltar nunca mais. Aí acabou pra Julieta, ela cai no choro, desesperada, buá, e assim, ela nem chegou né, sofrer a morte do primo, porque esse exílio do Romeu foi muito mais intenso no coração dela. E por outro lado, também tem dor e sofrimento. Romeu tá desesperado, porque ele, não, eu vou ficar longe da minha Julieta, eu prefiro a morte do que ficar longe dela, e aquele dramalhão, aquele choro dele, aquele desespero, ele tá lá com o Friar Lawrence. O Friar Lawrence tá assim, cara, o príncipe nem te matou, cara, você só foi banido, sua vida foi poupada, cara. Veja o lado bom das coisas, o copo tá meio cheio. E o Romeu, não acredito, é horrível, é um terror. É assim que estão os dois, Romeu e Julieta chorando um pra cada lado. E aí o Paris, aquele marmanjo lá querer casar com a Julieta, ele tá nem com a morte dos outros, ele quer saber de casar com a Julieta. Ele já chega logo no Lord Capulet falando, e aí, bora casar? E aí o pai da Julieta falando, não, vamos adiar mais um dia só, segura só mais um dia. É como se mais um dia fosse fazer toda a diferença, né? Bom, para a história não ser uma tragédia completa, pode-se dizer que o Romeu e a Julieta conseguem ter uma noite de casal. Então quando amanhece, o Romeu fala, eu ouço o canto da cotovia, já é de manhã, tá na hora de eu ir pra Mantua e tal. E a Julieta, não, é a Rouxinol, né? E você ainda tá de noite, você pode ficar. E aí Romeu fala, então eu fico por você, meu amor. Aí ela ouve, na verdade, a cotovia. Aí ela, não, é cotovia, de manhã não, Romeu, vai. Mete o pé, senão vão matar você. Vai pra Mantua. E aí Romeu já partiu, né? A Julieta tá no quarto, quem entra? A mãe dela, já pra dar a notícia de que ela vai casar com o Count Paris, o marmanjão lá. Ela não gosta da ideia, ela tá lá, estou sofrendo pelo meu primo Tybalt, você quer que eu case? Cara, a Julieta é muito sagaz, assim, eu acho que o Romeu nem teria essa sagacidade. Ela tá ali sofrendo e tal, intensas emoções, mas ela consegue falar essas coisas. E aí entra o pai da Julieta. Amigo, ele entra de pé na porta, ele já chega cheio de grosseria e falando, vai casar com o cara assim,
senão eu te taco na rua, seu lixo miserável de uma figa. O Lord Capulet tem umas falas bem pesadas ali para a própria filha. Calma aí, né, cara? Sua filha, né? Não precisava falar assim. Mas eles saem de cena e quem entra ali é a Nurse. E de uma maneira mais tranquila, mais amorosa, tentando convencer a Julieta. Olha, talvez seja melhor. Romeu já foi embora, já era Romeu. Talvez esse cara aí seja a saída, a solução para você esquecer. Mas Julieta tá assim, que isso? Pô, você mesmo me ajudou a casar com o Romeu, você tá maluca e tal. Mas a Julieta, tá bom, vou dormir, me deixa em paz. E aqui a gente começa o quarto ato. O Paris, né, já animadão pra casar, vai lá no Friar Lawrence, que é o cara que casa da cidade, né? E vai falar, ó, vou casar com a Julieta, prepara tudo. Imagina a cara do Friar Lawrence, tipo assim, na cabeça dele lá dentro. Ih, cara, já casei essa mulher, não vai dar pra casar de novo não. Mas o Friar Lawrence fica na dele, bico calado, fala, ok, Paris, tranquilo, vamos lá, vamos casar. E a Julieta chega na cena dessa conversa, e aí o Paris tá lá com ela, e aí, vamos casar e tal, e a Julieta, vamos casar. Quando o Paris sai de cena, fica só ela e o Friar Lawrence, ela já chega pra ele e fala, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não quero casar com esse traste, eu quero o Romeu, me ajuda. Ela tá desesperada e o Friar Lawrence já tá assim, meu Deus do céu, cara, que confusão que eu fui arrumar casando esses dois. Vou te falar, vou me mudar daqui. Tô brincando, ele não falou isso não, ele teve uma ideia que foi a ideia que começa toda a obra da tragédia, né? Lembra lá que ele era tipo um curandeiro, ele mexia com ervas, ele sabia das coisas, então ele já chega logo pra Julieta e ele vê com aquela história do veneno falso. Ele fala, Julieta, faz o seguinte, faz com que hoje a ama durma fora do seu quarto, fique sozinha, tome esse veneno, você vai ficar aparentemente morta por algumas horas. Todo mundo vai olhar e falar, ih, morreu, já era. Quando fizerem lá o seu funeral, te colocarem no túmulo, eu já vou ter avisado o Romeu que você está lá. E aí no momento que você acordar, o Romeu vai te receber e vocês juntos fugirão para a cidade de Mantua, serão felizes e aí alegria no ar, ok? Beleza, com certeza, é assim que a Julieta reage, ela adorou a ideia, ela pega o veneno e ela volta para casa, ela encontra lá o pai dela, ela até fala, olha, me desculpa papai, por ter sido uma filha tão rebelde, não sei o que, eu vou casar com esse cara aí mesmo. Mentira, né, ela vai tomar o veneno e vão descobrir que tá morta. E é exatamente isso que acontece, a Julieta toma o veneno e quando acontece o dia seguinte, todo mundo, ah meu Deus, Julieta morreu, e agora? Aí chegamos no ato 5, Romeu já tá lá em Mantua, né, banido de Verona, e ele tem um rapaz que trabalha para ele chamado Baltazar. E você sabe, notícia ruim vai na velocidade da luz, não é verdade? Baltazar já chega logo para ele e fala, Romeu, Julieta tá morta. Romeu, quê? Não acredito, como isso? Ele fica louco, ele não sabe o que fazer, ele tá lá, e agora? Julieta morreu? Qual o propósito da vida? Não há, então ele decide morrer. E aí que ele vai e compra um veneno, mas o veneno do Romeu é verdadeiro. Ele compra o veneninho para morrer e ficar ao lado dela no túmulo. E a gente vai entender na cena seguinte que o Friar John, que ele é amigo do Friar Lawrence, era o mensageiro que deveria ir lá para Mantua avisar Romeu que a Julieta, na verdade, não estava morta de verdade, era um veneno falso. Mas ele ficou preso numa cidade por causa da praga, ele teve que ajudar as pessoas ali e não chegou a tempo para avisar o Romeu. Ou seja, um personagem que aparece um segundinho na cena acaba com tudo. E um fato curioso, saindo da peça rapidamente, é que o William Shakespeare, na época que ele estava em Londres, teve o problema da praga mesmo e muitos negócios fecharam, inclusive o teatro. Ele ficou realmente com dificuldades financeiras e ele produziu diversos poemas e sonetos. E ele usou até essa questão para colocar na peça. Ou seja, por causa da praga, a mensagem não chegou até o Romeu. Romeu, daí começa a dar formato à tragédia. Ela começa a ficar mais sólida. Bom, o Friar Lawrence ele é avisado pelo Friar John que ele não conseguiu entregar a mensagem e também vai até o túmulo da Julieta, né, para ver se consegue recebê-la. Ali o Romeu já tinha partido e já tá lá chegando no túmulo dela. E, por incrível que pareça, o Paris estava ali, né, chorando pela Julieta. Pô, ia casar com você e tal, mas não vai rolar, você morreu. Cara, quando eles se esbarram, o que você acha que aconteceu? É briga na certa. Paris tá lá, o que você é o Montague? Vai chegar aqui no velório de uma Capulet, o que você tá fazendo aqui, cara? Aí o Romeu tá lá, não, deixa eu ficar aqui, sai daqui você e não sei o que. Pronto, puxa as espadas. Luta, e o que acontece? Paris morreu.
E Romeu agora, meu amigo, ele tá mais sujo que pau de galinheiro. Casou com a garota que não podia, que era da família oposta, matou o primo dela, foi exilado, não cumpriu a decisão, voltou para a cidade e chega lá e ainda mata o Paris. Então assim, não tem outra solução que ele enxergue a não ser morrer ao lado da Julieta. Aí ele chega lá no corpo dela, faz uma declaração de amor e não tem jeito, puf, tomou o veneno, caiu, morreu. Ali já era Romeu de verdade. O Frei Lourenço chega bem nessa hora e ele, caraca, o Romeu já se matou, lascou, Paris também tá morto. E a Julieta começa a despertar. E a Julieta tem até aquele momento, sabe aqueles segundinhos de pura alegria, o plano deu certo? Ela olha pro Romeu ali do lado, ela, ih, deu certo, que ótimo. Olha ali pro Friar Lawrence com aquela alegria, né? Isso aí, obrigado, Friar Lawrence. Mas ele olha pra ela e fala assim, Julieta, olha só, deu ruim, vamos sair daqui, vamos sair logo daqui, Romeu não tá vivo não, Romeu tá morto. Aí Julieta cai em si, caramba, ele morreu, que isso? Aí ela vai ver que ele realmente tomou o veneno, ela tenta tomar o veneno dele, mas ele tomou tudo, tenta dar um beijo nele para pegar o veneno dos lábios, mas já era. Ela também faz uma declaração de amor, pega a adaga de Romeu e diz, olha, aqui está sua bainha, adaga, faça sua missão e tire a minha vida, e se mata. Bom, de novo, né? Aquele furdunço, cidade pequena, toda essa barulheira aí de túmulo e tal. Pronto, cidade toda já chegou. O que está acontecendo? E o Friar Lawrence tem que explicar tudo. Claro, é o único vivo da cena. Ele conta toda a história, tudo o que aconteceu. E, basicamente, por causa do ódio das famílias, as tragédias aconteceram dos filhos, né? Dos Montagues e dos Capulets. Eles morreram. Bom, devido a essa enorme tragédia, as famílias fazem estátuas de Romeu e Julieta e decidem acabar com essa briga, né? Como o príncipe fala, olha, se alguma coisa dá para tirar disso, é que essa briga de uma vez por todas acabou, né? Não teremos mais guerras entre Montagues e Capulets. Infelizmente, 2 jovens tiveram que morrer por isso. E ele fala aqui, né, no final, que o sol acorda entristecido, tragédia e amor como esse nunca se viu, como de Julieta e Romeu. E aí, você já conhece essa história? Coloca aqui nos comentários. Você conhecia todos os detalhes? Claro, ela foi contada aqui para você de uma maneira informal, nós somos um inglês informal, mas que ela sirva como uma ótima introdução para você ficar ambientado e um dia sim tentar de fato ler a obra de Shakespeare na versão original. Lembrando que eu falei do Spark Notes, eles têm uma versão chamada No Fear Shakespeare, que é a versão da peça, né, com um linguajar mais atualizado, mais moderno, se você quiser ler previamente. E também eu falei do filme do Franco Zeffirelli. Mas claro, tente um dia ler a obra original, você vai se encantar e vai aprender bastante. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo com clássicos da literatura, coloque aqui nos comentários algumas sugestões que eu posso trazer mais vídeos assim para vocês. Aqui é sob demanda, vocês falam e eu produzo porque eu quero que vocês aprendam, né, melhorem no inglês. A gente também tem as redes sociais, Instagram e Facebook. Eu fico por aqui. Kisses, kisses, hugs, hugs. Be sharp!